Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor, na comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Embora hoje em toda a Igreja se celebre a solenidade de São Pedro e de São Paulo, nós, enquanto comunidade paroquial que tem em Pedro o seu padroeiro, reservamos a hora dessa solenidade para o próximo domingo, como sempre costumamos fazer entre nós. No entanto, ao longo de toda esta semana, dia a dia, ir-nos-emos encontrar com as palavras do Evangelho que nos falam de Pedro, dos múltiplos momentos da sua vida no olhar cruzado com Jesus Cristo. Iremos também, na primeira leitura de cada liturgia diária, encontrar-nos com Paulo, a sua doutrina, o anúncio de Jesus Cristo, que assumiu, particularmente entre os pagãos. Vamos preparar-nos para celebrar o Senhor. Como sempre fazemos, recolhamos-nos estes momentos breves, em postura de silêncio orante, para pedirmos perdão dos nossos pecados e das nossas faltas, assim nos confiarmos à misericórdia e à bondade de Deus. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Oremos. Senhor, que nos encheis de santa alegria na solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja que se mantenha sempre fiel à doutrina daqueles que foram o fundamento da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Saulo ergueu-se do chão, mas embora tivesse os olhos abertos, não via nada. Foi necessário levá-lo pela mão, e assim entrou em Damasco, onde passou 3 dias sem ver, sem comer nem beber. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor disse-lhe numa visão: Ananias. Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor prosseguiu: Levanta-te, vai à casa de Judas, na rua direita, e pergunta por um homem chamado Saulo de Tarso, que está a orar neste momento. Saulo, entretanto, viu numa visão um homem, de nome Ananias, entrar e impor-lhe as mãos para recuperar a vista. Ananias respondeu: Senhor,
Tenho ouvido muita gente falar desse homem e a contar todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E agora está aqui com plenos poderes dos sumos sacerdotes para prender todos quantos invocam o teu nome. Mas o Senhor disse-lhe: Vai, pois esse homem é instrumento da minha escolha para levar o meu nome perante os pagãos, os reis e os filhos de Israel. Eu mesmo lhe hei de mostrar quanto ele tem de sofrer pelo meu nome. Elias partiu, entrou na dita casa, impôs as mãos sobre ele e disse: Saulo, meu irmão, foi o Senhor que me enviou, esse Jesus que te apareceu no caminho em que vinhas, para recuperares a vista e ficares cheio do Espírito Santo. Nesse instante, caíram-lhe dos olhos uma espécie de escamas e recuperou a vista. Depois levantou-se e recebeu o batismo. Palavra do Senhor. O Senhor recorda a sua aliança para sempre. O Senhor recorda a sua aliança para sempre. Aclamai o nome do Senhor, anunciai entre os povos as suas obras. Cantai-lhe salmos e hinos, proclamai todas as suas maravilhas. O Senhor recorda a sua aliança para sempre. Gloriai-vos no seu nome santo, exulta o coração dos que procuram o Senhor. Considerai o Senhor e o seu poder, procurai sempre a sua face. O Senhor recorda a sua aliança para sempre. Descendentes de Abraão, seu servo, filhos de Jacó, seu eleito, o Senhor é o nosso Deus, e as suas sentenças são lei em toda a terra. O Senhor recorda a sua aliança para sempre. Ele recorda sempre a sua aliança, a palavra que empenhou para 1000 gerações, o pacto que estabeleceu com Abraão e o juramento que fez a Isaque. O Senhor recorda a sua aliança para sempre. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, segundo São João. Naquele tempo, João encontrava-se de novo ali com 2 dos seus discípulos. Então, pondo o olhar em Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o falar desta maneira, os 2 discípulos seguiram Jesus. Jesus voltou-se e, vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes: Que pretendeis? Eles disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu-lhes: Vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde ele morava e ficaram com ele nesse dia. Eram 4 horas da tarde.
André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João e seguiram Jesus. Encontrou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou-os até Jesus. Fixando nele o olhar, Jesus disse-lhe: tu és Simão, o filho de Jonas. Hás de chamar-te Cefas, que significa Pedro. Palavra da salvação. Estamos assim na primeira hora de uma semana que todos os anos traz mais perto de nós o olhar, o sentir, o agir de São Pedro. Na nossa igreja é hora de descer a imagem do altar, de a pôr assim mais junto de nós, ao nível do nosso olhar, para podermos, à medida que vamos ouvindo o que Pedro deixa de si no Evangelho de Jesus Cristo, possamos ir percebendo que Pedro nos representa a todos e a cada um de nós nesta jornada de oração, de vivências, de fé, com todas as alegrias e dores inerentes à vida, mas sempre com a oportunidade de podermos também nós retratar-nos diante do Senhor como Pedro se retrata, como os santos e os mártires da Igreja sempre se retrataram. Percebemos de certo que a liturgia de hoje, estes dois lugares da Palavra de Deus, um tirado do livro dos Atos, outro do Evangelho na versão de João, que estes dois lugares da palavra nos deixaram amplamente diante do verbo ver. Começámos logo a ouvir isto na primeira leitura e no início da mesma, quando São Lucas, que escreveu os Atos, começa por nos referir que Saulo, aquele homem que levava cartas de recomendação para poder prender quando se encontrasse unidos por causa de Jesus, de modo a serem julgados, castigados ou até mortos. Quando Saulo é inundado por uma luz imensa, tomba dos seus pedestais de importância, de afirmação e de seguranças pessoais. E Lucas refere, embora tivesse os olhos abertos, Saulo não via nada. Foi assim que logo a primeira leitura nos começou a anunciar a importância do olhar, a importância do ver na dinâmica da missão que nos está confiada, como nos lembrava o domingo de ontem. Foi necessário levá-lo pela mão. Esteve 3 dias sem ver. Foi assim que logo a primeira leitura nos falou de Saulo. Por outro lado, também esta primeira leitura nos leva a um outro personagem, o Ananias, numa visão, de novo, esta capacidade de olhar e de ser olhado. Numa visão, o Senhor disse-lhe: levanta-te e vai ao encontro de Saulo. Fantástico. Como a palavra do domingo de ontem aterra hoje em vivências muito concretas, específicas e reais, assumidas por homens e mulheres como nós. Senhor,
Eu tenho ouvido muita gente a dizer mal, a falar mal desse homem. Ele está aqui com plenos poderes para nos fazer mal. Senhor, eu tenho medo. Foi assim que o Ananias respondeu. Mas o Senhor também lhe retorquiu. Vai. Eu escolhi esse homem de quem tu tens medo. Eu escolhi-o para levar o meu nome aos pagãos, para levar o meu nome bem longe, aonde tu não chegas. Ananias venceu o medo e partiu. Curioso. Podemos voltar ao Saulo, ainda nesta primeira leitura, vendo com os olhos fechados, percebeu que uma hora nova o esperava. Alguém se aproximaria para fazer um gesto que ele não conhecia, impor as mãos. O Saulo recebe esta imposição das mãos por parte de Ananias. E aí sim, caíram-lhe dos olhos uma espécie de escamas, recuperou a vista. Então levantou-se e a seguir pediu o batismo. O que faz o olhar diferente, o olhar tocado pela voz, pela palavra e pela graça de Deus. Não faz só com que alguém que não veja passe a ver, faz com que esse alguém se levante. E se levante numa postura corajosa, diferente. Peça o batismo, ou seja, se disponha a receber a força de poder e para poder ver tudo de outra maneira. É sem dúvida a palavra do domingo de ontem a prolongar-se em eco diante de cada um de nós. Tal como ontem ouvíamos, o discípulo de Jesus não tem medo de partir em missão. Não tem medo de partir quando é o Senhor quem chama e quem convida a ir. Não tem medo do que possa encontrar. O discípulo de Jesus, chamado a partir, não tem medo do que possa acontecer no percurso da missão. Por uma única razão, porque o Senhor que o chama e que o envia também vai nessa missão. Também vai no percorrer e no fazer desse caminho. É aqui que, tal como ontem, nós dissemos, o Senhor nos convida a descobrir o rosto de cada um no lugar do acolhimento. Ainda que esse rosto esteja identificado por muitos como aquele ou aquela que faz mal, que causa o mal. Se é o Senhor que nos envia ao encontro do rosto desse alguém, a postura só pode ser uma: acolher. E é o modo como acolhemos, em nome de Deus, que consegue transformar o coração. Passamos para a página do Evangelho. Encontramos João Batista. Pôs o seu olhar, cá está de novo o verbo ver, pôs o seu olhar em Jesus, que passava e exclamou: eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos de João, só sabemos quem um era, o outro não nos é referido, mas sabemos que os discípulos de João, perante isto, deixaram o seu mestre e seguiram Jesus. De novo, a importância do olhar. Jesus, vendo que aqueles dois o seguiam, perguntou-lhes:
como normalmente acontece, o que é que queriam? A resposta vem com uma pergunta: onde moras? Qual é a tua casa? Qual é o teu lugar? Jesus responde com os dois verbos fundamentais na hora da missão: vinde e vede. Vinde e vereis. Mas é preciso levantar-me e ir para depois poder ver. Um desses dois era o André. Foi e viu. Viu de tal forma que com o seu companheiro de jornada ficou todo esse dia com Jesus. Terá sido o dia marcante, mais importante da vida daqueles dois. Foi o dia de perceber o valor do olhar, o valor que tem tudo aquilo que nos é dado ver no percurso da vida, o que gostamos de ver, o que é duro de ver. Tudo isso é importantíssimo para poder seguir Jesus. Porque viu com a coragem de quem não fecha os olhos perante o que não gosta, perante o que custa. Porque viu o André sai no percurso missionário que lhe está confiado, encontra o irmão, o Simão, e disse-lhe: nós encontramos finalmente o Messias, esse que está anunciado há tanto e tanto ano dentro da história do nosso povo. E diz São João, o evangelista, que André levou o seu irmão Simão até Jesus. É sempre assim. Quem se deixa fascinar e tocar pelo olhar de Jesus Cristo não descansa enquanto não leva quem encontra até Jesus. O discípulo de Jesus não quer que os outros centrem em si a sua atenção. O verdadeiro discípulo de Jesus assume o lugar de João Batista. Eu recuo para que ele avance. Eu diminuo para que ele cresça. Eu desapareço para que ele fique. Jesus fixa o seu olhar, de novo, este ver de Deus. Fixa o seu olhar em Simão e aí lhe diz: tu és Simão, tu não me conheces, mas eu conheço-te. És o filho do Jonas. Chamar-te-ás Pedro, que significa pedra, rocha. Prepara-te, terás de ser o fundamento de uma realidade nova, que estará à disposição de todos e cada um neste terreno da vida. Como Deus nos chama através do olhar. Antes até de dizer o nosso nome, tal como aconteceu com o Simão, que depois é o Pedro, como Deus nos chama através do olhar. Como é importante para nós aprender a ver, saber ver, para descobrir o chamamento do Senhor neste dia-a-dia da nossa vida. Porque vemos à pressa, porque vemos superficialmente, porque vemos com o olhar cheio de escamas que procuram única e exclusivamente defender-nos e segurar-nos perante as coisas que nos interessam e que nos convêm. Por causa disso é que não conseguimos ver como Deus espera que possamos sempre ver. Não ter medo de ver o que tem que ser visto é condição fundamental para seguir e anunciar Jesus. E onde chegarmos é dizê-lo como Ele é,
o Salvador e o Messias, e não procurar outros contornos mais agradáveis para apresentar quem é a fonte da vida, a fonte do amor, o próprio Cristo, na comunhão com o Pai, pela força e pela dinâmica do Espírito. É urgente que cada um de nós perceba, e particularmente nesta hora em que celebramos São Pedro e São Paulo, que realmente somos chamados a anunciar Jesus aonde chegarmos e no lugar de onde partirmos. Que o Senhor abençoe e ilumine sempre o olhar de cada um de nós e de todos aqueles que, afinal, Ele chama no anúncio do reino de Deus. Um reino de verdade, de justiça, de paz e de amor. Que estes momentos breves, no silêncio do templo e no silêncio do nosso coração, que estes momentos nos ajudem a ficarmos mais e melhor na presença do Senhor, pedindo-lhe que nos ensine a ver, tal como Ele sempre nos vê, na dimensão do seu amor e do desejo de nos ver felizes, mesmo perante todas as contrariedades, dores e dificuldades da vida. Fiquemos em oração. Apresentemos ao Senhor a nossa oração nesta tarde. Pela Santa Igreja fundada sobre Pedro, para que ela sinta no meio das dificuldades deste mundo a força de Deus que a conduz à salvação, oremos. Ouve-nos. Pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal da unidade da Igreja, oremos. Ouve-nos. Pelos bispos e presbíteros mais idosos e por todos os que estiveram ao serviço do povo de Deus, para que Jesus Cristo os assista e lhes dê força, oremos. Ouve-nos. Por todos os que, a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Jesus, para que Ele os livre de todo o mal, oremos. Ouve-nos. Pelos perseguidos por causa da sua fé, para que a oração perseverante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade, oremos. Ouve-nos. Pela nossa comunidade paroquial, para que viva na paz e na concórdia, e bendiga a Deus que está nos céus, oremos. Ouve-nos. Pelos que morreram na esperança da ressurreição, hoje particularmente Feliciano Marques Pinto, Pedro de Oliveira Mano, Manuel da Silva Lucas, irmãos e cunhados, para que a todos o Senhor dê parte no reino dos céus, oremos ao Senhor. Por intercessão da Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, Rainha dos Mártires, Estrela do Mar, oremos ao Senhor.
Senhor Pai Santo, tudo isto vos apresentamos com humildade e confiança. Por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que a oração dos santos apóstolos acompanhe a oferta que trazemos ao vosso altar e nos una intimamente a vós ao celebrarmos este divino sacrifício. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós nos concedeis a alegria de celebrar hoje a festa dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, que foi o primeiro a confessar a fé em Cristo, e Paulo, que a ilustrou com a sua doutrina. Pedro, que estabeleceu a Igreja nascente entre os filhos de Israel, e Paulo, que anunciou o Evangelho a todos os povos. Ambos trabalharam, cada um segundo a sua graça, para formar a única família de Cristo. Agora, associados na mesma coroa de glória, recebem do povo fiel a mesma veneração. Por isso, com todos os coros do céu, proclamamos nós a vossa glória, cantando e dizendo com alegria a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó Santo, ó Deus, bendito vem o nome do Senhor. Ó Santo, ó Deus. Senhor Pai Santo, que desde a origem do mundo tudo fazeis para nos ajudardes a sermos santos, como vós sois santo. Olhai para todos nós aqui reunidos, à volta do altar, e enviai o vosso Santo Espírito, para que este pão e este vinho que trouxemos conosco se convertam agora para nós no corpo e no sangue do vosso amado Filho, Jesus Cristo, no qual também nós somos vossos filhos. Quando estávamos perdidos, incapazes de nos aproximarmos de vós, destes-nos a maior prova do vosso amor, que foi o vosso Filho, o único justo, entregar-se em nossas mãos, deixando-se pregar numa cruz. Mas antes de estender os braços entre o céu e a terra, quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos. No anoitecer daquele dia, durante a ceia pascal, a última que com eles celebrou, Jesus tomou o pão em suas mãos. Dando graças, o abençoou, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes:
Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, já quase no fim da ceia, sabendo que ia reconciliar em si todas as coisas, pelo sangue derramado na cruz, Jesus tomou um cálice com vinho. De novo vos deu graças ao Pai. Entregou-o aos seus discípulos, dizendo-lhes: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Depois disse-lhes ainda: Fazei isto em minha memória. Mistério da fé. Celebrando o memorial da Páscoa de Jesus Cristo, enquanto esperamos o dia feliz da sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, Deus fiel e santo, este sacrifício que reconcilia convosco toda a humanidade. Olhai com bondade, Senhor, para esta família na pessoa de todos nós, que chamais hoje aqui à comunhão convosco, na participação do único sacrifício de Cristo, de modo que, pelo poder do Espírito Santo, vencidas todas as divisões e discórdias, sejamos reunidos num só corpo. Conservai-nos unidos uns aos outros de alma e coração, com o Papa Francisco, o nosso Bispo Virgílio. Ajudai-nos a preparar a vinda do vosso reino, até comparecermos diante de vós, santos entre os santos, na morada celeste, com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, os apóstolos, os mártires, São Pedro, São Paulo, os nossos irmãos defuntos, lembrando hoje particularmente Feliciano Marques Pinto, Pedro de Oliveira Mano, Manuel da Silva Lucas, irmãos e cunhados, quantos se assumiram na fé nesta comunidade cristã de Buarcos, ao longo da sua história, quantos encontraram a morte sobre as ondas do mar. Quantos recomendamos à vossa misericórdia, para que na nova criação, finalmente libertos da corrupção da morte, possamos cantar sem fim o hino de ação de graças de Cristo, vosso Filho, eternamente vivo e glorioso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Senhor Jesus, ousamos dizer como Ele um dia nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz, nestes dias em que vivemos, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Senhor Jesus, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Humildemente vos pedimos que não olheis aos nossos pecados que se repetem no dia a dia da nossa vida.
Olhai sim à fé da vossa Igreja, que é a fé que nós professamos. E dai-nos a todos, Senhor, o dom da unidade e da paz, tal como vós o quereis. É o que vos pedimos, a vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O Cordeiro de Deus te dai. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Quem está preparado para comungar, fica em pé. Quem não comunga, senta-se. Porquê? Para que quem vem comungar possa desinfetar as mãos e quem o vai fazer depois passará por uns e por outros para quem fica de pé. Os que não comungam, agradecemos que se sentem.
Oremos. Senhor, que nos alimentastes com este sacramento, concedei-nos a graça de vivermos de tal modo na vossa Igreja, que, assíduos à fração do pão e ao ensino dos apóstolos, sejamos um só coração e uma só alma, solidamente enraizados no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amanhã, se Deus quiser, celebraremos a Eucaristia às 7h da tarde, aqui neste percurso de preparação da festa da solenidade do martírio de São Pedro e São Paulo, que para nós celebraremos no próximo domingo. Desejo a todos a continuação de um bom e de um santo entardecer e anoitecer. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.